Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Quando temos filhos, há um encolhimento quase palpável de tudo ao redor. O diálogo diminui, o sexo se esvai, o tempo se apressa e a vida de antes parece um passado tão distante que a saudade nos atravessa de forma devastadora. E como as coisas são complexas e bonitas, há um tanto de amor e um tanto de dor morando junto com aquela nova família. Conseguir atravessar esse túnel de mãos dadas é um desafio enorme para os casais. E seguir juntos depois da travessia também, porque é preciso ter disciplina para abrir mão das feridas abertas no processo. A vida amorosa, quando temos filhos pequenos, é o tema de hoje do Sexoterapia, esse espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Eu sou Marina Bessa e ao meu lado, Ana Canosa, psicóloga, sexóloga e terapeuta que dedica a vida ouvindo histórias de casais. Oi, Ana, tudo bem? Oi, Má, olá a todos e a todas. Não, eu quase chorei agora com o seu Abre. Fiquei tão emocionada, né? Porque eu acho Esse que é um Abre não é pouco... meu, né? Mas daqui a pouco eu vou falar de quem que é. Mas tá lindo. Gostaria que... Tá Lindo lindo, e eu acho demais, que é né? isso mesmo, né? A vida com os filhos tem esse dilema. Aliás, o ser humano é marcado por ambivalências e dicotomias, né? E a gente aceitar também todas as dores e alegrias de cada fase do ciclo da vida não é fácil. Para umas pessoas é mais fácil, algumas fases, para outras menos fácil. E você juntar duas pessoas com duas histórias, duas heranças familiares, duas expectativas, duas maneiras de maternar ou paternar, não é simples para conciliar com a vida do amor. Então, Ana, e esse texto que eu li aí em cima, como eu falei, não é meu, é da Lua Barros, que é educadora parental, escritora, podcaster, mãe de 4 filhos, casada há 14 anos, e que escreveu esse texto lá no Instagram dela. Essa semana eu achei uma super coincidência, porque a Lua já era convidada para esse nosso episódio de hoje, para conversar, dividir um pouco com a gente essa experiência. Todo mundo quer saber como é que faz para manter um casamento e 4 filhos. Lua, tudo bem com você? Oi, Má. Oi, Ana. Que prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Acho que vai ser um papo bem bom. Lua, é mais difícil ser mãe de 4 filhos ou manter o casamento nessa jornada? Acho que é mais difícil manter o casamento. Não é? Será que é a fase mais difícil, assim, do casamento? O que vocês acham? Não sei, porque a gente não viveu as próximas, né? Mas me parece tão desafiador, né? O que você acha, Lua? É uma conta que não faz muito sentido, né? Porque pensa, a fase que os nossos filhos são pequenos é uma fase que a gente está mais jovem, né? Com mais disposição. A fase que eles vão sair de casa, se é que eles vão sair de casa, a gente vai estar mais cansado. E aí a relação fica mais cansada também. Então, gente, não faz o menor sentido esse negócio de estar casado, né? Vamos rever isso aí. O que você acha, Ana? Você que, apesar de estar numa única fase e não conhecer as próximas, conhece histórias, muitas. Você acha que essa é a fase mais difícil que a gente atravessa num casamento? Olha, eu acho que sim, viu? Eu acho que é a fase mais trabalhosa, né? Porque você tem que dar conta da prole, né? Educar, e aí você fica se debatendo o tempo todo com o seu ideal de maternidade também, a mãe que você é, o pai que você é. Então você fica já tem sabe, uma constante revisão do seu papel, da sua identidade. Aí você está doida para também manter um pouco da sua autonomia, porque essa autonomia vai por água abaixo, você fala, nossa, eu quero resgatar um pouco isso, e aí ainda tem a relação, né? Que às vezes não dá tempo, não sobra tempo muitas vezes para isso. E aí tem aquela história das realidades, né? Quem tem rede de apoio é uma coisa, quem não tem é muito mais complicado, né? Quem trabalha, quem não trabalha... O dinheiro também, rede de apoio, dinheiro. É, porque às vezes estão ligadas, às vezes não.
Exatamente. Né? E eu estava vendo aqui várias pesquisas, né, estudando, enfim, e tem uma coisa que aparece em todas as pesquisas de satisfação conjugal, casamento e filhos, que é assim, para a mulher é muito separado o que é satisfação conjugal do que é família e casamento. Né? E as mulheres elas têm demonstrado maior necessidade de resgate da satisfação conjugal para além da família e do casamento. Então, assim, eu quero que olhe para mim, eu quero que olhe para a minha necessidade como mulher, eu quero que me ajude nesse resgate. E os homens ainda olham satisfação conjugal com casamento tudo junto, é como se fosse um balaio só. Então, o cara, sabe, ele olha para aquela situação e está tudo ali. Então, a mãe, a mulher, é tudo muito misturado. Então, eles têm um pouco mais de dificuldade de fazer esse retorno, né? De ajudar a mulher a preservar a própria autonomia, de olhar essa mulher diferente, destacada desse papel materno. Então, de fato, é um desalinho, e acho que esse desalinho é atravessado pelas questões de gênero, que a gente tanto fala, que a gente aprendeu, né, sobre maternidade, paternidade, família e casamento. Eu acho que soma-se a isso uma incapacidade nossa de autoobservação, de reflexão e de diálogo. Aí danou-se, né? A Marina estava dizendo assim, antes da gente começar, você vai contar o segredo, né? E eu tô aqui pensando nesse danado desse segredo, né? 14 anos de casamento, 4 filhos, tem uma breve separação na nossa história, que eu acho que foi muito importante para a gente se reorganizar, se reestruturar e aprender a falar tudo que a gente não tinha aprendido a falar ainda, mas é muito difícil, porque eu acho que a gente ainda persegue esses ideais, essas expectativas sobre a mãe que a gente vai ser, né? E a mãe, de uma maneira geral, está muito relacionada a essa figura da abnegação, né? Daquela mulher que abre mão de si. Ainda perseguimos esse ideal, se não, talvez não de forma consciente, mas de forma inconsciente muito forte, assim. Muito forte. Dessa mãe que abre mão, que se sacrifica. E aí a mãe que se sacrifica tudo, sacrifica a própria vida, o próprio prazer, a própria relação. É muito difícil. A maternidade, ela é identitária para o feminino ainda, né? Faz parte, faz parte do DNA, né? Social, faz parte da sua identidade. Tanto que as mulheres que não querem ter filhos, ou as mulheres que estão de saco cheio dos filhos, elas se debatem muito ali com uma própria, né? Com o algoz olhando, o juiz dizendo, você não devia sentir assim. Não, e além da gente, isso se mantém, né, essa nossa necessidade, autocobrança de ser uma ótima mãe, uma mãe perfeita, presente, tal, e nas nossas costas as outras demandas contemporâneas, né, de você ser uma excelente profissional, dividir as contas com o marido porque você não quer depender dele e porque a sua independência, inclusive emocional, né, assim, essa independência emocional, a independência de você poder se separar, se você quiser, depende da sua independência financeira, a carga mental, que a gente sempre fala e que continua, a gente vai tentando dividir, mas às vezes eu penso assim, o quanto que às vezes a gente fica andando sem sair desse círculo, né, porque às vezes há questões relacionadas à maternidade que voltam com uma força tão grande, né. Exemplo, e eu não estou criticando quem faz isso, é só um exemplo que me faz pensar muito, a amamentação, que é uma coisa sem dúvida fundamental, mas de repente a gente vê mulheres se exigindo ou achando que aquilo é tão importante amamentar por 2 anos, meu Deus, o quanto isso pode exigir de uma mulher, né, para tudo assim na vida dela, e ainda por cima ela vai trabalhar, transar com o marido à noite, ter amigos, né? É muito difícil, né, gente? Essa conta é muito difícil de fechar, né? Aliás, transar e amamentar são 2 coisas que não combinam, né? É bem difícil, acho bem difícil também. Fazer caber transar e amamentar, gente. Então, assim, você já está aí falando de pelo menos, 1 ano, minimamente 1 ano e meio, 2 para algumas mulheres, 3 para algumas mulheres, né? Assim, desse processo, porque... E eu estou falando... não é nem fisiologicamente, é hormonalmente mesmo, assim, há um
uma descompensação, que palavra que eu uso agora? E acho que descompensação. Né? Entre o hormônio que produz o leite e o hormônio que produz a libido. O desejo, o descompasso, A natureza, né, gente? É difícil porque, assim, apesar de tudo, nós continuamos sendo esse animal, né, reprodutor, que é todo composto para isso, né? Então, assim, os nossos hormônios estão balanceados para isso. Se amamenta, você não deveria estar tendo desejo, né? Enfim, e a gente vai lutando um pouco contra isso, porque a gente não é só mãe, a gente não quer mais ser só isso, né? Isso não cabe mais na nossa vida, só isso. A Ana falou um pouco sobre isso no episódio anterior, né? Eu falei essa história da amamentação e é engraçado, porque assim, eu redescobri meu peito há 1 ano atrás. Nesse processo, né? Como zona erógena, assim, como zona de prazer. Não tinha desassociado, assim, não Quantos anos tem o seu mais novo, Lua? Meu mais novo está com 3. Uhum. Meu mais novo está com 3, ele mamou até 11 meses. E foi uma descoberta, assim, muito deliciosa. Gente, que maravilha, olha só! Funciona para outras coisas. A Titi falou um pouco sobre isso, que foi a nossa convidada do episódio anterior e que ainda está amamentando. Ela falou, nunca mais eu vou conseguir ver meu peito com isso, né? Com algum erotismo. Agora eu vou dizer, né, também, nessa coisa do ciclo da vida também, eu acho que tem muito de característica pessoal, né? Eu, por exemplo, quando meu filho começou a falar e tal, e principalmente quando ele começou a subjetivar, sabe, 5, 6 anos, nossa, para mim foi a melhor época, porque eu adoro bater papo, eu sou a mãe da conversa, eu sou a mãe sabe, dessa coisa, do esporte, de tudo, então, para mim só foi melhorando, assim, sabe, só foi facilitando tudo, para mim bebezinho era um negócio chato, muito chato. Mas na sua relação também, Ana, no seu casamento? Também foi assim, melhorando. Acho que também foi super melhorando, assim, porque primeiro foi muita função e depois foi ficando mais gostoso, assim, a partilha familiar, sabe? Eu tenho uma experiência diferente, né? Porque para mim o filho veio e mudou a nossa vida também, assim, pro bom também, sabe? Foi uma experiência importante, cansativa, tal, mas foi interessante. Foi um projeto legal, que valeu a pena. E me uniu muito ao Paulo, foi gozado, foi um pouco o inverso de que eu observo muitas pessoas viverem. Não, eu acho que a gente nunca... Eu acho que a gente olha, eu tenho 2, né? Então a Ana tem 1, eu tenho 2, ela tem 4. Acho que a gente sempre olha com uma coisa benéfica. É impossível a gente olhar para trás quer dizer, impossível. Eu acho impossível porque eu não consigo mesmo me lembrar como era a vida sem filhos, assim, porque parece que a gente se transforma tanto que eu falo, como era mesmo quando não tinha, né? Como era? O que a gente fazia? O que a gente fazia mesmo quando não tinha filho? Mas eu percebo, assim, que a dificuldade é crescente, porque logo depois quando a gente tem filho, né, logo depois da gravidez, a gente já está muito preparada para uma dificuldade, eu acho. Você já sabe, né? Então você já sabe, não, é difícil, o puerpério é difícil. Não, e já sabe, já está preparada, sabendo que aquilo vai passar. Isso está na nossa cabeça, uma hora vai passar, porque é só porque está difícil. Só que a gente não está preparada, assim, que talvez não estejamos preparados para essa adaptação que o casamento vai passar, ainda mais se chega 2 filhos, porque eu sempre converso com as minhas amigas assim, você tá meio preparada para o primeiro filho, para o segundo, ninguém te fala, as pessoas falam, já tem 1, tem 2, tipo, não, o segundo é muito difícil, e aí a Lua pode falar sobre o terceiro e o quarto, mas assim, são ajustes diferentes, né, que a gente tem que fazer o tempo inteiro, né, Lua? São ajustes diferentes, eu acho que a chegada de um filho nunca é simples, e eu acho que o segundo filho tem algumas compensações, assim, né? A gente já sabe do que se trata, então já não é mais desconhecido. Ao mesmo tempo, eu acho que hoje as relações elas estão tão estressadas que fazer acomodar essa segunda criança e terceira e quarta, demanda dos pais muita dedicação, porque assim, como há um pensamento que eu não posso frustrar meu primeiro filho não pode sofrer, meu primeiro filho não pode perder o espaço, meu primeiro filho não pode sentir nada, nenhum tipo de dor, né?
a chegada do segundo filho vem rasgando com todos esses conceitos. Então, eu acho que a gente precisa... Eu acho que é mais fácil sobre alguns aspectos, mas eu acho que emocionalmente demanda de um lugar novo para os casais. E aí é um voltar, né? Um voltar da montanha-russa para aquele looping sem fim que fica dando volta de cabeça para baixo, que é esse puerpério, que é essa amamentação, que é essa dedicação ali da chegada desse bebê. É muito difícil esse primeiro ano. E é muito difícil para o casal esse primeiro ano, tendo 1, 2, 3 ou 4. E eu acho que uma coisa que pode ajudar nesse processo para os casais é o pai tomar o lugar de pai. Porque, gente, isso é muito bonito de ver. E isso dá tesão, isso faz com que a gente renove a paixão, isso faz com que a gente acredite na relação. Porque ver um homem exercendo o seu papel de pai é muito massa. É muito bonito. E acho que os homens, eles não sabem que tem esse poder afrodisíaco. Verdade. Olha, eu vou começar com os casos de hoje, porque a gente tem muita história, como sempre. Vocês sabem que a gente sempre, aqui no Sexoterapia, sempre discute 3 casos reais, né? E as personagens de hoje não quiseram se identificar. Então, inspirada no Dilemas, que é o podcast da Lua, nós vamos tratá-las por um único nome hoje, que é Maria. Tá bom? Poxa, eu achei que você fosse de Valentina também, Maria. Pois é, podia ser, né? Mas achei que ia ser muita cópia. Não, vamos Valentina. São as Valentinas aqui que hoje estão no Sexoterapia. Então vamos ser Valentinas. Vamos ouvir a primeira história do dia, que é a história da Valentina, mãe de um menino de 3 anos. Manda casos. Eu tenho um filho de quase 3 anos e desde que ele nasceu, eu me sinto completamente apaixonada por ele. Abraço, beijo e aperto ele o tempo inteiro e muitas vezes eu me seguro para que não seja algo excessivo, mas às vezes eu simplesmente não dou conta. Eu brinco que eu tenho vontade de comer ele, comer no sentido de carinho, de tanta fofura, de tanto amor. Isso configura algum tipo de desejo sexual? É normal sentir isso por um filho? Isso pode ser prejudicial para ele? Existe limite para o carinho e afeto com os nossos filhos pequenos? Sexoterapia. Ana Canosa. Olha, o meu filho aprendeu quando ele tinha 1 aninho, 2 aninhos na escolinha, que tinha uma coisa que elas falavam assim, limite, e aí ele aprendeu, né? Aí ele falava assim, mãe, mimite para essa Valentina, né? Essa história me lembrou muito a história de João e Maria. Vocês lembram da história de João e Maria? Sim. João e Maria, né, eles viviam com a mãe, com o pai e com a madrasta, e eles viviam numa situação de privação e fome, né? E aí, um dia a madrasta fala para o pai, nós não temos comida para 4, temos comida para 2. Vamos deixar as crianças no meio da floresta, elas vão ficar lá e vão morrer. E aí o João escuta isso e ele guarda as pedrinhas no bolso para demarcar o caminho. E aí a madrasta leva e eles ficam na floresta com os animais selvagens. Essa história, ela tem um simbolismo forte sobre a questão da autonomia da criança, né? Não é a madrasta, é a parte má da mãe, entre aspas, ou a parte desta mãe que faz a criança independer dele, né? Independer dela. É o primeiro dia de aula que a criança está com os animais selvagens perdidos na floresta. E a gente vai reviver essa sensação de abandono a vida toda. Toda vez que você tomar um pé na bunda, meu filho, é João e Maria perdidos na floresta. Mas é interessante, a história vai falar sobre essa necessidade da criança independer da figura da mãe. Não só da mãe, mas de quem cumpre a função materna, que pode ser o pai, ou todo mundo que faz essa função de espelhamento, de proteção da criança e de sobrevivência afetiva. Mas daí é interessante, né, que na segunda vez, aí eles voltam para casa e depois o João vai de novo e ele põe os miolos de pão e os pardais comeram os miolos de pão. E o João e a Maria ficam perdidos na floresta. E eles andam e encontram o quê? A casa de doces. E eles devoram a casa de doces numa tentativa simbólica de não só alimentar a fome, mas de colocar
o amparo para dentro, que é quando a gente se sente mal e começa a comer chocolate, brigadeiro o tempo inteiro, você vai botando para dentro. Então, é uma simbologia do quanto que é a amamentação, a maternidade, a paternidade, né, não só, né, fazem a criança sobreviver, mas colocam o sentido da segurança. Por isso que quando a gente se sente inseguro, abandonado, a gente reproduz essa coisa de colocar o outro para dentro. Mas aí tem a bruxa. E essa nossa Valentina é como a bruxa, que prende João na gaiola e quer comer o João. Vocês lembram disso? Que, né, ela vai colocando, ela vai alimentando o João para ele ficar gordinho e vai vendo se ele está gordinho, e ela era meio cegueta, e ela quer comer o João de novo. Que também a bruxa também é representação da mãe que não aguenta ver o filho na floresta. E que se ela pudesse, ela comia o filho colocando ele para dentro de novo. Então, qual é a grande questão aí, né? Nesse jogo, essa maternidade, nós corremos o risco de querer colocar o nosso filho para dentro de novo, de comer o nosso filho. Eu não vejo como uma questão sexual, eu vejo como uma questão afetiva do quanto esta criança pode, né? E ela vai, de alguma maneira, na vida de todos nós, substituir uma pulsão de prazer, né, que vai quase como compensando todas as áreas da vida, como se esta criança fosse a única fonte de alimento e prazer da vida dessa mãe. E essa mãe, se continuar assim, corre risco, e este filho também. Que riscos, Ana? Riscos do quê? De ficar dependente, né, de não ter espaço para a vivência de outros prazeres. Claro, a gente está falando dessa mãe que eu não conheço a história, talvez ela esteja só querendo falar do quanto que é importante abraçar, beijar, mas eu quero fazer né, essa associação, né, da mulher ou do pai, né, que simplesmente para de viver a própria autonomia, né, para se alimentar somente dessa criança. E essa criança vai para um lugar que não é dela, porque a criança precisa aprender a ir para a floresta e lidar com os animais selvagens e ter a própria autonomia. Então, se a gente fica vivendo essa maternidade como única fonte de autoestima e prazer, a criança também vai viver nessa filitude, ela vai ser sempre o filhinho, a filhinha da mamãe. E isso pode atrapalhar muito a independência, inclusive para ela ir em busca de outros amores na fase da adolescência, por exemplo. Ô, Ana, te ouvindo, achei maravilhoso essa sua fala e fiquei pensando que também para a criança tem um peso muito grande, né? Ser a responsável por essa felicidade, essa completude dessa mãe. Né? É muito pesado quando a gente coloca isso em cima dos ombros dos nossos filhos. Então, eu tenho uma figura, assim, uma psicóloga indiana, naturalizada americana, que eu gosto muito do trabalho dela com pais, que chama doutora Shefali Tsabari. E ela fala que amor demais é ruim, que a gente está numa contemporaneidade onde os pais amam demais esses filhos e que está tudo bem amar um pouquinho menos, para que a gente consiga ser abismo nesse processo para eles, né? Para mandar eles irem para o mundo, para encorajá-los a viverem as próprias vidas, porque senão a gente fica nessa fusão e aí ninguém é feliz no final das contas. Você sabe que, vou contar para vocês uma experiência, que quando o Theo nasceu, né, estava ali no puerpério, aquele bebezinho me sugando, eu dentro de casa, eu falava assim, gente, nunca mais, me passava coisas do tipo assim, gente, fudeu, nunca mais eu vou num cinema na minha vida. Eu tinha umas fantasias assim. E aí um dia, eu olhando para ele no berço, eu liguei para uma amigona minha, que ela já era mãe na época, eu falei assim, Camila, diz aí, hein, um dia eu vou amar muito essa criança, porque não tá rolando, cara, não tá rolando, não tá. Sabe aquela cena, eu falava assim, sabe aquela cena de você olhar pro berço e falar assim, nossa, cara, não tá rolando. Ela falou, não, calma, vai rolar. E tanto que rolou, né, tanto que meu filho é um grande amor na minha vida, um dos meus grandes amores, né, porque eu também tenho essa coisa do trabalho, como, o trabalho para mim é uma pulsão de vida muito forte, me dá muito prazer, e meu filho sabe disso.
E eu sempre falo assim, sabe, que eu gosto do que eu faço. Então meu filho cresceu com uma mãe que ele sabe que ela tem um prazer imenso nisso, na própria autonomia. Eu viajo sozinha com as minhas amigas, sempre fiz isso, a vida toda, mesmo quando ele era pequeno. Então meu filho, ele conhece essa mãe, ele sabe, né, desses outros prazeres. Eu acho que isso é super importante, porque essa sou eu. Ana, e isso que você falou, né, sobre ter essa amiga com quem você podia falar essa verdade, né? Porque também nós somos cobrados por amar tão o tempo inteiro, claro, gente, que nós amamos, né? Mas eu também senti um pouco isso. Falei, eu achei que fosse cair um negócio assim tão espontâneo assim em cima da minha cabeça, sabe? E também não foi assim. Só que e eu sou uma pessoa bem sincera, tipo a Ana também, e também falava sobre coisas do tipo isso da amamentação. Pô, não, eu vou amamentar mais. Isso é uma coisa injusta, isso vai contra um pouco o meu feminismo. E eu sentia que as pessoas se sentem um pouco desconfortáveis, assim, com uma mãe falando isso, né? Sério. Não, e a mãe que fala de reunião da escola? Gente, eu detesto reunião de escola, detesto, acho um puta saco reunião de escola. Gente, sério, eu acho. E o WhatsApp de mães que ficam brigando? Gente, eu acho. Fala, puta que pariu. Mas eu sou amiga de mães do meu filho, acho importante, fiz isso muito, principalmente quando ele era bem pequeno. Mas tem coisa que eu vou dizer para vocês, gatas, ó, saco, total, é chato. Eu tive uma conversa com o meu mais velho essa semana, porque ele está muito tentando entender se ele volta ou se ele não volta para a escola presencial. Ele está no online desde o final de janeiro, né? E ele super vai bem no online. E aí ele, não, mas você tem que ler os protocolos da escola. E você tem que saber. Porque eu disse assim, cara, a decisão vai ser sua. Se você quiser encarar o risco, eu topo o risco com você. Ele tem quantos anos, Lu? Ele tem 12. Ele disse, mas você que vai precisar tomar essa decisão, filhote, eu não vou tomar essa decisão por você, porque você precisa saber o que é que te deixa confortável. E outra coisa, você pede para o seu pai ler os protocolos da escola. Ele também pode ler os protocolos. Você pediu para ele ler? Vou pedir para os dois. Eu disse, ótimo, não é só sobre mim. É isso aí. Você sabe que na escola do meu filho, quando assim, e-mail de um responsável, taquei os dois. Eu falei, não, gata, não vou ficar recebendo e-mail da escola sozinha. Não, WhatsApp do grupo da família, da escola, pode pôr esse cara também. Não vem com essa história de ficar mandando só para a mãe. Que isso? Não, aliás, tá né, já que a gente começou a falar dos maridos, dos companheiros, né, das parcerias, isso também é uma questão que eu queria colocar relacionada a esse tema dessa Valentina, né? Como que essa ligação, essa coisa tão forte com o filho pode interferir no casamento dela e na relação com o marido? Porque pode excluir o marido. Ela fica ali, né? Primeiro que já tem uma coisa muito interessante, que eu acho que todo mundo que tem filhos e está nos ouvindo vai concordar. Como é mais fácil, e como isso é curioso, como é mais fácil a gente ser afetivo com criança do que com os parceiros e parceiras, né? Então, às vezes você tá aquela relação, aí vem a criança, e com o parceiro nada. Com a parceira nada, mais afastado, né? Porque a criança, você permite ser vulnerável e tal, você vai construindo aquele afeto, a criança não faz julgamento, então é mais fácil para a gente. Mas se a gente não prestar atenção, a gente exclui o outro da vida da gente, da vida afetiva, das tomadas de decisão, de tudo, né? Então isso vai gerar sentimento de abandono pelo outro, vai gerar ciúmes, pode gerar ciúme, né? Então, o quanto que as mulheres, de alguma maneira, já que nós estamos falando dessa Valentina especificamente, tem que tomar cuidado, né? Para não ficar só olhando para esse filho como único objeto de prazer e excluir o parceiro ou a parceira que ela tem. Isso que você falou muito bom, né? Porque amar criança e ser amado por criança é mais fácil, né? Esse filho dá para ela, coloca ela num lugar muito especial de fato, que homem nenhum vai conseguir colocar, né? Porque homem nenhum vai conseguir ter os olhos só para ela. E o filho é isso, o filho ele olha só para essa mãe. Então ele devolve esse amor de forma muito igual, né? Mas a gente precisa se abastecer de outros amores na nossa vida. Essa criança precisa se abastecer de outros amores. Eu acho que esse é um aprendizado muito lindo do segundo filho, que é o entendimento de que como é bom ter outras pessoas amando e cuidando dessas crianças, assim, porque eu posso ser
eu preciso me dividir, né? Então eu preciso que essas crianças também estejam repartidas, assim, entre todas as pessoas que puderem estar ali para amar aquelas crianças. Então, é muito bom. O segundo filho traz isso de um lugar mais tranquilo, eu acho. Assim, você entende que o amor materno ele não está colocado numa disputa, num jogo, numa linha tênue o tempo inteiro. Você pode abrir mão desse filho um pouquinho, sem medo de perdê-lo, né? E além dessa questão do ciúme que pode haver, ou da exclusão, né, também, eu acho que tem uma coisa bem prática, que é o tesão mesmo, né? Porque, como a Ana falou, a gente pode ter dificuldade em sentir o tesão pela mãe e pelo pai, porque cadê a mulher, né? Cadê o homem? Por quem eu já me apaixonei e que tem um lado erótico também, né? A gente tem pedido dúvidas de ouvintes e uma delas falou isso, falou assim, eu não consigo mais levar para uma delas falou, eu não consigo mais levar para a cama uma coisa que eu gostava, que era tipo uma agressividade, um jeito de falar mais forte, então, porque a gente já está envolvido nesse negócio de pai e mãe, né? Então, isso é um impacto também no relacionamento quando você se envolve com essa grandeza, né? Com os filhos. Não, e também e o que você só fala disso. Você fica falando, tudo é criança, tudo é a história, como a criança fez, pô, né? Puta saco. Aí depois, se não é criança, é boleto para pagar, gente, tem dor, né? Não há desejo na vida que se sustente desse jeito. Mas olha, então vamos ouvir a história da segunda Valentina, que vai trazer uma reviravolta nessa história aí. Vamos lá. É a Valentina, mãe de 3 meninos. Um de 8, um de 6 e um de 4 anos. Manda casos. Quando meu filho mais novo fez 1 ano, eu olhei para minha vida e me dei conta de que havia 5 anos que eu ou estava grávida ou estava amamentando. Eu estava caminhando para os meus 40 anos e me bateu uma urgência em resgatar a minha vida, em aproveitar as possibilidades, em curtir meus últimos anos de juventude. O meu marido não topou me acompanhar, mas eu fui explorar um mundo lá fora. Até que eu percebi que o meu relacionamento estava comprometido. Eu olhei para ele e para as crianças e entendi que aquela também era uma parte importante da minha vida. Então começamos um movimento de resgate. Paramos para olhar para a gente, para nos reconhecer novamente e revisitar coisas. Ele se abriu para algumas aventuras e eu entendi que era importante eu ficar mais presente no dia a dia. Foi um processo longo que deixou muitas dores, mas que foi essencial para o nosso casamento. De certa forma, a gente se casou de novo. Sexoterapia. Ana, achei dá bem para querer a vida isso. de volta assim, como ela quis? Achei bem bonito. Você sabe que toda vez que eu me deparo no consultório com questões de infidelidade conjugal, tem muito essa fala o tempo todo, assim, este lugar que eu tenho ali com outra pessoa, é onde eu não sou mãe, onde eu não sou nada, eu não sou mulher, eu sou eu resgato ali sabe, e vem logicamente com esse ar da juventude, entre aspas, né, dessa coisa de você se sentir desejada, desejante, de poder viver experiências. Então, eu acho que muitas pessoas passam por que ela passou. Mas boa parte das pessoas não dão conta de lidar com isso nos seus relacionamentos, ou seja, de ver quantas histórias a gente não vê do pessoal que dá uma despirocada mesmo, né? Tipo, saia, vou ali viver, já volto. E, aliás, esse vou viver, já volto, é a frase que eu escuto muito. Olha, o meu ideal seria chegar para o meu parceiro, para minha parceira e dizer assim, segura aí um pouquinho, eu vou ali, tá? Vou dar uma vividinha e eu já venho. Mas eu acho que foi isso que ela fez, né, Ana? Foi isso que ela fez. Agora, nem todo casal dá conta de entender a necessidade do outro com tanta generosidade, porque o parceiro dela, né, de alguma maneira, teve que segurar essa onda, né? Ou alguém tem que segurar a onda do outro que dá vou ali, já venho. Como é que se lida com isso, né? Você ali cheio de trabalho, de deveres, e o outro num movimento de um prazer. Só o outro vivendo, você ficando.
Então, é difícil. Eu achei maravilhoso que ela conseguiu fazer isso, né? Ela conseguiu se perceber e fazer esse movimento de sair, porque a gente não faz esse movimento, a gente não se autoriza tanto nesse processo de resgatar essa vida, esse prazer, esse desejo. Os homens fazem isso com muito mais facilidade, né? Então, acho que eu concordo com a Ana, assim, é uma história bonita de resgate, e é isso que gente. Eu fico muito pensando, né, nas relações, nos casamentos. A gente acha que vai ser linear, né, feliz para sempre. Não tem esse negócio. O feliz é todo dia, e às vezes é infeliz, e às vezes é triste, às vezes é deprimido, às vezes é muito feliz, às vezes é legal, às vezes cabe tudo numa relação que você quer que ela seja longeva. Não vai ser só flat, as pessoas elas vão passar por processos e é a generosidade de conseguir ver o outro. Isso é muito difícil. Nossa, agora... é muito difícil. Eu ouvindo esse caso e eu pensando nisso, eu me coloquei não no lugar de quem foi viver, porque eu nunca teria essa coragem, porque, né, eu acho que exige essa coragem toda, mas me coloquei no lugar do outro, que caramba, também quero, e eu tô aqui segurando a bomba, e depois eles entraram, então deve ter muito amor, muita envolvida nisso tudo, porque apesar de toda a dor que ela fala que estava envolvida, eles acharam que valia a pena, né, continuar investindo nesse casamento. Mas e como faz? Essa dor desse momento, do outro que ficou lá segurando, isso passa em algum momento? Como que isso vai marcar a relação desse casal? Eu acho que depende muito de como era a relação antes, sabe? Acho que depende muito da fase da vida que o indivíduo está passando, da importância do relacionamento para ele ou para ela, e do que eles construíram antes, porque é quando você põe na balança, né? E eu conheço várias histórias assim, várias, não é uma só, de mulheres que, sabe, despirocaram e foram e o marido segurou. Assim como também já vi, ao contrário, de homens que foram viver autonomia e, sabe, e foram inclusive um pouco mais negligentes mesmo, que a mulher tinha que falar, cara, volta aqui um pouco. Eu acho que precisa de muita maturidade, né, e é uma escolha também, e é uma escolha difícil de fazer, né, você faz, bom, tá bom, então vai e volta depois. É difícil. Sabe que Joaquim, meu filho mais novo, eu falo que ele é um filho que ele me trouxe muita liberdade, porque eu estava num processo muito ruim num momento muito ruim da minha vida, da minha maternidade, muito exaurida, muito esvaziada, achando tudo aquilo muito ruim, né, ser mãe muito ruim, e aí eu descobri que eu estava grávida do quarto, e aí eu disse assim, bom, ou eu resolvo essa parada aqui, né, ou então vai ficar muito pior, eu resolvi resolver. E eu passei por um processo de transformação muito intenso, que veio antes da gravidez, e quando o Joaquim estava com 11 meses, eu fui fazer um curso em Portugal, eu fui passar 20 dias em Portugal, e foi uma decisão tomada, assim, eu preciso ir, eu não duvidei, sabe, e ele bebezinho, né, 11 meses, amamentando, eu aquela super mãe, dentro daquele espectro, daquela fantasia de que eu era uma super mãe, 4 filhos, tal, mas eu tinha feito um pacto com ele, e comigo, né, durante a gravidez, que era assim, cara, a gente vai precisar se ajudar, isso aqui precisa ficar bom, para nós 4, para nós 5, então vai ser diferente, com você vai ser diferente, e foi. E eu fui para Portugal, e foi uma viagem que eu fiz a estudo, assim, eu fui estudar, fui fazer uma formação na área de parentalidade, né, que é hoje a minha área de atuação, e foi muito transformador. Assim, eu não imaginaria vivendo aquilo com nenhum dos outros 3 filhos, porque eu não estava pronta para fazer esse pacto comigo e com o bebê, e eu fui de um lugar muito inteiro, sabe? Então foi muito bonito, assim, pra gente, pra minha relação, pra minha vida. Foi um momento de mudança de engrenagem, assim, da direção da engrenagem da dinâmica familiar. Muitas mudanças aconteceram a partir daí, mudanças muito difíceis da gente atravessar, mas era isso, assim, eu preciso ser feliz nesse negócio aqui, eu preciso fazer isso aqui dar certo, pra mim, porque senão você é uma mãe muito ruim para essas crianças, sabe? Eu acho que isso tem, eu acho que a maturidade pode ajudar muito nisso também, né? Eu fui mãe aos 41, e meu filho tinha 8 meses, eu viajei para fora do país, passei 20 dias fora,
E eu não tinha uma coisa assim, eu acho que essa coisa de não olhar o que as pessoas vão pensar de mim, sabe? Acho que já tinha passado por isso, assim, na minha vida, embora, claro, sempre há reflexão de sou boa mãe, não sou boa mãe, mas isso não me afetava tanto, assim, não ficava tão preocupada se vão dizer isso, vão dizer aquilo outro. Então, eu acho tão importante a gente ter a consciência do que você precisa para viver, porque é como eu falo, assim, como eu sempre tive, né, essa é a minha experiência, como eu sempre fui uma pessoa que eu me alimento muito do mundo, da comunicação, sou professora, eu vou, viajo, dou aula, isso tudo sempre foi muito tesão para mim, muito. Então, conseguir lidar com essa coisa de poder continuar fazendo isso, e o meu parceiro está ali, eu tenho pai, eu vou trabalhar fim de semana, vou viajar, ele tem pai, ele que fique com o pai, gente, é isso, beleza, segunda-feira eu estou de volta. Eu com meu filho com 5 anos, eu passei 50 dias fora do país, gravando fora, morrendo de saudade, mas estava curtindo muito também, graças a Deus, não tinha ninguém para me encher o saco. Sabe, também tinha isso, essa coisa do prazer de poder estar livre um pouco. Então, poder viver isso no trabalho, ou quando você vai buscar coisas que você te interessam, se a parceria dá conta dessa sua autonomia, talvez você não precise despirocar depois, né? Ana, eu queria resgatar um pouco uma coisa que a Lua falou, né, sobre as dificuldades e o casamento, e como essa postura, essa decisão, essa nova atitude dela com a maternidade mudou e causou impactos no casamento, falar como é importante a gente perceber o casamento como uma coisa viva, assim, né, que, tipo, não, ele tem que o tempo inteiro que ser ajustado, que ser retrabalhado, que rediscutido, né? Porque de repente não é aquela pessoa que você casou, é outra, você quando você casou era outra pessoa também. E aí eu acho que tem uma questão importante de vocês responderem, que eu acho que todo mundo que está ouvindo esse podcast quer saber como é que faz isso, né? Como é que a gente resgata esse casamento, que muitas vezes está ali, na montanha russa, está lá embaixo, e você precisa levar para cima de novo. Quais são as ferramentas que uma mãe de 2, de 3, como dessa Valentina, de 4, como é o caso da Lua, que ferramentas a gente tem para conseguir, na vida tão atribulada, olhar para o casamento e procurar esse resgate amoroso e erótico também? Olha, eu acho que tem uma coisa assim. Primeiro, acho que você tem que entender o que é o erótico e o que é assim, prioritário para você, né? Então, como a Lua falou, por exemplo, para mim, essa coisa de ter um parceiro que dá conta das coisas e que eu posso ser autônoma e que eu posso fazer minhas coisas, para mim dá um tesão danado. Privilegiar o sexo, para mim, é importante. Então, é isso que nós vamos viver, sabe? Nós vamos viver com uma admiração sobre essa parceria, no meu caso, né? E eu vou privilegiar o sexo e minha intimidade sexual com esse parceiro, que para ele também é importante. Então, funciona. Agora, tem mulheres que precisam de outras coisas, tem outras necessidades, tem mulheres que são mais românticas, por exemplo, que precisam dessa coisa do desejo, que precisam... O que você precisa? E comunicar isso ao parceiro. Nem sempre vai dar certo. Nem sempre, porque esse parceiro também agora é uma outra pessoa, ele é pai também, ou outra parceira, né? Se for o caso de 2 mulheres lésbicas, quer dizer, como é que se lida? Eu tive uma experiência com 2 mulheres lésbicas atendendo, que a questão da maternidade delas era porque quem era mais mãe. Então, as disputas começaram aí, porque eram 2 mulheres com o peso e a pressão do maternar competindo para ver quem era melhor. Inconscientemente, não foi uma coisa consciente delas, né? Depois a gente foi resgatar essa... Então, veja como tem o olhar para que mãe que você é, para que pai que você é, e tem o olhar para o que você precisa para alimentar a sua relação e comunicar isso ao outro. Como foi para você, Lua? Eu acho que, não sei exatamente, né? Porque são tantos filhos já, tantos recomeços, tantos casamentos dentro desse casamento, né? Mas eu sinto que tem uma mudança de chave muito grande para mim quando nasce a minha terceira filha, Teresa.
Ela nasce de um parto normal, depois de 2 cesáreas, e eu preciso deixar registrado aqui que esse parto foi muito transformador, porque eu me conectei com o meu corpo pela primeira vez de um jeito muito novo. Eu já tinha 2 filhos, lindos, amados, desejados, não planejados, nenhum filho foi planejado, mas muito amados. Só que o parto, o processo da gravidez e do parto tinha sido vivido de um lugar muito imaturo, assim, muito entregue a essa figura do médico, né? Eu confiei a minha gravidez e o parto a essa figura do médico, porque era assim que eu vi acontecer, cresci achando que era isso. Quando Teresa nasce, me bate uma meia hora, assim, eu não sei exatamente por quê. Eu disse assim, gente, eu acho que essa é minha última filha, e eu queria muito viver uma experiência de parto diferente. Eu queria muito entrar em trabalho de parto. Caramba, não entrei em trabalho de parto. Como é isso, né? E aí eu vou em busca desse conhecimento e eu entro em contato com o meu corpo de um jeito muito transformador para mim. Eu atravesso essa jornada da gravidez mergulhada nisso e eu, no final, consigo ter o parto normal, né, natural. E eu me achei muito foda depois disso. E aí a minha sexualidade, ela se transformou muito também a partir disso. Já era importante, sexo para mim é uma coisa que me alimenta, me nutre, me dá energia. Então, de alguma forma, a gente encontrava espaço para isso dentro da nossa relação. Mas o terceiro filho veio para me colocar num outro lugar de maturidade da relação com o meu próprio corpo. E o quarto foi assim, abraço, corri para o abraço totalmente, porque aí o quarto filho foi um parto em casa, né? E novamente essa coisa do meu corpo, assim, eu estava muito conectada com o meu corpo. E quando passou o resguardo, né, como fala na minha terra, aquele período ali, muito estranhamento, tudo fora do lugar, tal, eu estava muito feliz com tudo aquilo, sabe? Eu estava muito querendo entender como é que esse corpo ia funcionar depois daquele quarto filho. Então, eu acho que tem a manutenção de uma curiosidade também sexual sobre você, sobre coisas novas, assim. Então, hoje eu falo com muito orgulho de que a gente transa muito mais gostoso do que era no começo, porque a gente se conhece muito mais, eu conheço meu corpo muito mais, eu sei o que me dá prazer, eu consigo pedir isso. Então, a comunicação também, ela tem um papel muito importante, né, nesse processo, assim, a gente se conhecer e a gente conseguir falar o que a gente quer. Agora, tem 2 coisas só que eu queria colocar, porque eu acho que para as pessoas também se sentirem contempladas no nosso podcast, né? Eu acho que tem filhos difíceis. Sim. E eu acho que isso pode atrapalhar muito o relacionamento, porque quando você tem crianças difíceis, né, difíceis de comportamento, ou porque tem algum déficit de alguma coisa, um déficit cognitivo que requer atenção, ou uma criança que tem uma problemática mais, né, de mobilidade, ou de comportamento, de agressividade, o quê, isso também pode gerar nos pais uma série de estresse, né? E essa questão de você poder ter a mesma maneira de pensar como fazer com a criança, é que eu acho que também atrapalha muito o relacionamento. Então isso eu escuto no consultório o tempo todo, eu quero de um jeito e o outro quer do outro, eu penso que deve ter isso, o outro pensa que deve ter aquilo, eu tenho medo, o outro não tem medo, bota a criança para voar de não sei de onde. Então, essa disparidade, a diferença de o que é que nós vamos fazer com essa criança nas tomadas de decisões, isso também gera muito conflito no relacionamento, há muito conflito. Quando você tem pais que conseguem, que são mais ou menos alinhados, facilita muito mais, porque aí vamos embora fazer, aí vira aquela coisa de grupo, né? Ó, o papo é esse, né? E não aí, porque senão começa aquela história, sua mãe falou tal coisa, mas eu acho que não sei o quê. Ah, isso aconteceu porque você deixa, porque o seu pai... Acabou o relacionamento, gente, com esse tipo de comunicação, acabou a admiração, vira uma disputa, vira uma guerra, né? O seu pai gosta menos de você do que eu sou mais responsável por seu pai, eu é que faço a parte dura, acabou a relação.
Não tem tesão que se sustente, Não né, tem, não com essa tem, diferença. Eu concordo plenamente. Assim, é muito não difícil a tem. gente manter esse diálogo aberto quando o que está acontecendo no casal é uma disputa para ver quem tem mais razão, né? Para ver quem faz do jeito certo, para ver quem consegue fazer do seu jeito. É muito complicado. E eu não sei, Ana, exatamente, queria te ouvir também, porque no meu entendimento como educadora parental, eu sempre coloco que a gente não vai conseguir mudar o outro, né? Eu não vou conseguir provar que o outro está errado e eu estou certa, porque não é sobre isso. A educação dos filhos, ela não acontece nesse lugar do certo e errado. Ela acontece no lugar do combinado. O que que a gente quer para essa criança? Como é que a gente vai orientá-la? Tem que ser no time, ainda que cada um faça diferente, a gente precisa estar olhando para o mesmo lugar. Quando está cada um Exatamente. olhando para um lado, não sei. E a gente tem a tendência de já vir com a coisa pronta. Então, ao invés de você perguntar para o outro, olha, está acontecendo tal coisa, o que que você pensa? Né? Eu tô com medo, eu não sei o que fazer. O que que você pensa? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente pode, né, pensar sobre essa história? Né? E não assim, olha, eu vou fazer tal coisa porque não sei o que. E às vezes vai atropelando, e as pessoas vão atropelando, né? E aí não devia ter feito isso, ó, seu pai está errado, sua mãe está certa. Então eu acho assim que essas conversas que a gente tem sobre os comportamentos, né, quando o outro diz uma coisa que você não concorda, não acha, a tendência é você já se fechar e se defender. Então, é uma eterna desconstrução do saber, porque você sabe a partir do seu lugar, da sua história, da sua família, o resto você não sabe de nada, é ou não é? Sabe, não Uhum. sabe de nada, e a gente acha que a gente conhece os filhos, que tudo que a gente está supondo vai fazer, e não é, e o outro às vezes, então, essa curiosidade sobre o que o outro pensa, é que eu acho que é importante para a gente construir juntos, né, caminhos, né, e nem sempre vamos entrar em concordância. Gente, ai, tem um monte de pergunta aqui ainda, mas vamos ter que passar para o caso da terceira Valentina do dia. Vamos lá. A Valentina é mãe de um menino de 6 anos. Manda casos. Eu me separei do meu marido quando meu filho tinha 3 anos, mas continuamos vivendo juntos por cerca de 1 ano, porque o nosso filho é autista e a gente queria ter a certeza de que ele estaria bem. Por muito tempo, eu nem pensei em novos relacionamentos. Agora eu tô voltando a considerar o assunto, mas eu não tô à caça. Eu não curto o Tinder, sempre precisei conhecer minimamente as pessoas com as quais eu me relaciono, mas eu estou mais atenta aos directs do Instagram. Eu tenho certeza de que nunca mais eu vou querer morar com ninguém. Mas eu queria um namoro legal, um cara que vestisse comigo a camisa da parentalidade atípica, que entendesse que eu tenho muitas demandas na vida e que não quero um grude e nem cobranças. Só não sei como encontrar essa pessoa. Sexoterapia. Ô, gente, ó, a gente está abrindo aqui, tá, uma fila de pessoas disponíveis, porque de fato, né, é complicado, né? Eu estava lendo aqui um depoimento, gente, que foi assim, eu fiquei, juro, embasbacado, que a mulher estava conversando com um cara no Tinder e ela estava com o filho em casa, era uma mãe solo que tinha se separado e estava com o filho em casa, né? E ela estava conversando com o cara e ela falou assim, o seu filho está onde agora? Daí ela disse assim, em casa, comigo, por quê? Nossa, você é bem feminaz, esquerdista mesmo, coitada da criança, com uma mãe puta dessa que fica procurando macho. Hum. Então, veja, né, quer dizer, essa mulher, ela diz o quê? Ela fala, olha, eu quero ter alguém, eu preciso abrir esse espaço da minha autonomia. Mas quem é que está disponível para lidar com essa mãe que quer esse espaço da autonomia, que quer, né, que é mãe e ao mesmo tempo é mulher? Então, é de fato bastante difícil. E nós sabemos que no Brasil, os homens que são pais, né, eles ainda têm mais facilidade de encontrar parceiras do que as mulheres que são mães.
Isso ainda é um dado de realidade estatístico, inclusive, infelizmente, né? Porque é aquela história de você já vem com a sua bagagem, né? E acho que as mulheres, de alguma maneira, também atravessadas pela maternidade identitária, estão mais disponíveis para se relacionar com homens que já são pais do que os homens disponíveis às mulheres que já são mães. Difícil essa conta, né? Que difícil essa situação, assim. Eu acho que tá... Bom, mãe atípica ou não, eu acho que encontrar um par, hoje em dia, assim, um parceiro, um cara que tope uma relação saudável, bacana, né, boa para todo mundo, tá complicado, né? Assim, os homens parece que não estão muito afim de se relacionar, talvez, não sei. Que dá trabalho, né? O que eu fico pensando é essa nossa história, ela tem essa pitada dificultadora, né? Porque é uma demanda específica, né? Ela precisa de um cara que entenda que a palavra nem é aceitar, mas é que vista a camisa com ela, né? E respeite as necessidades que ela tem como essa mãe atípica. Mas eu acho que tem ainda uma coisa mais superficial, mais externa, que tem a ver com isso que a Ana falou, com as mães solos, né? Que é assim, se é difícil você se relacionar com o pai dos seus filhos, que dirá com uma outra pessoa quando você tem filhos? O que a gente pode esperar, cobrar, né, num bom sentido, esperar de uma parceria que não é o pai de seus filhos, né, mas que vai dividir com você todos os problemas. Enfim, qual é o segredo para isso? O que a gente pode dividir? O que a gente tem que saber separar quando você tem filhos pequenos e quer novos relacionamentos? Mas você sabe também, por outro lado, eu também fico pensando o seguinte, né? As pessoas hoje, elas estão demorando mais para assumirem compromisso, a gente sabe disso, né? E você ter relação com uma pessoa que tem filhos, talvez dificulte um pouco algumas situações, né? Claro, se esta mulher, ela é a única responsável pelos filhos, aí eu acho que sim, pode complicar mais um pouco, porque esses filhos sempre estarão presentes, né? Se ela não tem rede de apoio. Agora, quando tem a parceria, que tem essa guarda compartilhada, aí facilita mais, né, gente? Porque a pessoa também tem 3, 4 dias em que ela pode ter liberdade. E outra que filho também traz muita maturidade para a gente, né? Traz uma série de outras experiências, enriquece a vida. Eu acho as pessoas com filhos muito interessantes, né? Então, assim, eu acho que acho que a gente você já se relacionou com uma pessoa com filhos, né, Ana? Foi casada com alguém que tinha filhos? E virei madrasta. E estava tudo bem, assim, para mim era tudo ótimo, entendeu? Porque era uma filha que eu ganhei de um pai que era super presente, mas também o pai era responsável pela menina, entendeu? Ela tinha mãe também, então eu também estava num lugar ali difícil, porque você também não sabe o quanto que você pode brigar, não pode brigar, quanto você chama atenção, não chama, mas também, por outro lado, era privilegiado, porque no final das contas, as grandes decisões sobre a criança não eram minhas, embora eu participasse ao lado do pai, mas a decisão não era minha, então eu também estava num lugar privilegiado. Então, de repente, também pensar um pouco nisso, se a gente começar a pensar, né, que as pessoas que têm filhos, que podem trazer uma experiência muito grande, esse lugar de parceiro ou parceira de alguém com filhos, também é um lugar privilegiado. Depende de que tipo de relacionamento você estabelece, né? Você vai abraçar a causa todo, vai ficar o tempo todo, eu acho que, né, também pode ser interessante. E pensei agora, te ouvindo, Ana, também que para essa Valentina em específico, eu acho que tem bom, para todos os relacionamentos que começam, tem um ritmo, né? Tem um processo. Então, também cuidado para não ficar numa expectativa de achar esse cara que já venha pronto, assim, tá pronto para namorar, né, cara? Não sei se vai ser exatamente assim. Talvez as coisas tenham que ser modulando, né? Assim, um processo de se conhecer, de entender a sua história, de entender seu filho, de ir também se abrindo para essa relação e amadurecendo junto com ela, ainda que seja um namoro,
né? Mas também esperar que o cara venha prontinho, sabendo tudo, sem nenhuma... Não, e também, né, Lua, já com as definições assim na cabeça dela. Eu não quero viver com ninguém, nunca mais. E não vou entrar no Tinder, porque também não gosto de uma pessoa que eu não conheço, assim, nunca me relacionei. E esse cara tem que ser super parceiro, mas não vai querer ser grude, tem que vestir a camisa, mas não pode querer se intrometer. Tipo, são tantas condições, né, que já encontrar essa pessoa desse jeito talvez seja difícil, né? Talvez ela tenha que se abrir um pouco e tateando as possibilidades, se entregando um pouco mais, né? E eu acho também que esse espaço da privacidade, da autonomia, ele precisa ficar claro. Eu acho que a mulher ou o homem, eles têm que mostrar também o interesse na vida que eles têm, independente de ser pai ou mãe. Se você começa a entabular uma conversa, que você fica falando só do seu filho, né, que você também não, né, gente, também não é assim que as coisas devem funcionar, né? Eu acho que o filho também é uma fonte de prazer da sua vida, mas não a única, né? A minha mãe se separou do meu pai quando ela tinha 40 anos, né? Isso há 300 anos atrás. Eu tinha 16 anos, minha mãe tinha 3 filhos, só que todos adolescentes. Então, você imagina como deve ser isso para a cabeça. E isso, gente, há 30 anos atrás, né? Que não é como hoje. Ela era desquitada, ela não era nem divorciada ainda, então tinha todo um preconceito social. Minha mãe, gente, vivia nos bailes todo final de semana. Minha mãe namorou até dizer chega. E ela era uma mulher com 3 filhos adolescentes. Por quê? Porque ela simplesmente falou assim, gente, é o seguinte, ó, galera, cuida da vida aí, povo, vamos aí, todo mundo trabalha, todo mundo faz suas coisas, mas eu gosto de dançar. E a minha mãe ia para os bailes dançar sempre, ela sempre amou dançar. Então, assim, acho que também tem isso, assim, né? Eu vou em busca daquilo que eu gosto, a parceria vai aparecer. E tem que aparecer alguém que vale a pena, porque se vier já, tipo assim, ai, você tem filhos? Nossa, mas deve ser difícil. Ah, tchau, né? Mas tem que ser alguém que tenha curiosidade sobre mim. Ah, você tem filhos? Que legal, como é que eles são? Pronto, é isso, né? Quer dizer, eu acho que é mais difícil, mas eu não acho impossível. Já vi histórias muito lindas de pessoas que juntaram os meus, os seus e os nossos, né? Talvez homens que também tenham filhos tenham um pouco mais, ou outras mulheres, tenham também um pouco mais de entendimento deste universo desafiador, mas tão maravilhoso também, que nos faz crescer tanto. Ana, chegamos ao clímax. Ana, ai, que episódio bom esse, hein? Vou ouvir tudo de novo quando eu chegar em casa. O que a gente aprendeu com tudo isso? Olha, a gente aprendeu que a Lua é uma corajosa mãe de 4 filhos, incrível. A gente aprendeu que filhos, de fato, são fonte de amor, mas também de muito estresse e muita preocupação. Qualquer relacionamento será abalado por esse terceiro dependente que entra e nos suga. É preciso prestar atenção. A gente aprendeu também, né, que essa dicotomia que a gente vive entre autonomia e compromisso, autonomia do desejo, do prazer, da liberdade e o compromisso da maternidade, da responsabilidade da família, pode, né, produzir mães madrastas, loucas para abandonar as crianças na floresta, mas também mães bruxas, que se puderem, comem os filhos para poder manter essa dependência. Se você é mãe, provavelmente você já foi tão madrasta quanto bruxa, mas também foi fada. A gente aprendeu que a vida sexual em um casamento com filhos tende a diminuir na sua frequência, mas não é impossível manter o erotismo, desde que você saiba o que você precisa e que você tente priorizar o desejo sexual. Se você é louca por sexo, por sedução, por romance, pense 2 vezes se quer ter filhos ou não. A gente aprendeu que os homens precisam aprender a separar, né, satisfação conjugal de casamento e família, para que eles possam, de repente, nas relações heterossexuais, entender que a mulher, muitas vezes, precisa ser vista como mulher, e não só como mãe, né, e todo o mergulho na maternidade.
E a gente aprendeu, ensine os seus filhos desde muito cedo que eles não são a sua única fonte de prazer. Quem sabe, assim, no futuro, não será tão difícil conjugar maternidade, paternidade, vida amorosa e vida sexual. Ana responde. Você quer uma pílula de sabedoria da Ana só para você? Acompanhe Universa_UOL no Instagram e mande a sua pergunta. Quem sabe você não é o próximo a aparecer por aqui. A pergunta de hoje é uma pergunta que vai só amarrar, finalizar toda essa discussão, que é aquela pergunta que não quer calar, que a gente já pincelou por aqui, mas agora aquele resumo da Ana. @AnaCarolRoma quer saber: como conciliar o cansaço diário com os filhos, com a vida erótica? Me falta energia. Salva, Ana. Querida, talvez tentando fazer um remodelamento do seu cotidiano, pense em que momento você tem mais desejo sexual e faça o tal do por que não. Qualquer hora é por que não. Não tem que ficar pensando em grandes erotismos. Muitas vezes, só aquela basiquinha transada para trocar o óleo já funciona como uma maneira de você criar intimidade, ter algum prazer sexual e deixar o erotismo para quando o final de semana puder ser um pouco mais, né, tranquilo e generoso com você. Foi bom para você? Lua, nesse quadro a gente dá uma indicação para as nossas ouvintes que querem saber um pouco mais sobre o tema que a gente está discutindo hoje. Você tem alguma dica para a gente? Eu vou deixar 2 dicas. Eu vou deixar a dica do meu livro, Eu Não Nasci Mãe, que está à venda. Você encontra no Amazon, na Dita Livros, você encontra numa livraria perto de você. E também a dica de um filme que me mexeu muito comigo, que chama Tully, Tully. Eu acho esse filme de uma sensibilidade, fala de um lugar da maternidade, do puerpério tão importante, assim, desse resgate e dessa confusão que a gente faz, confusão mental mesmo que a gente pode fazer nesse processo. Eu acho esse filme lindo. Nossa, eu não tinha. Agora você falou e para mim fez todo sentido. Esse filme é incrível. Como eu não me lembrei dele, essa mãe já com tantas questões da beira da exaustão, né? E como ela tenta se reconectar com tudo. Nossa, esse é o filme perfeito para esse episódio. E você, Ana, o que tem para indicar hoje? Eu vou indicar 2 livros, um que é Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas, da Ruth Manus, né? Que vai falar justamente sobre toda essa sobrecarga da maternidade, fazer reflexões sobre isso. E um outro livro, né, da Orna Donat, que chama Mães Arrependidas, que eu acho que traz a realidade da maternidade, sabe? Todos esses dilemas, né? O sofrimento, o desprazer, né? As dúvidas. Mães Arrependidas. Olha, eu vou indicar 2 coisas mais leves aqui, ó, para a gente rir um pouco dessa situação. Uma é uma série espanhola muito divertida que chama Mira lo que has hecho, que tem 3 temporadas e ela mostra a mudança na vida do personagem principal, que chama Berto, e da família, da esposa, de todo mundo, quando ele recebe a notícia de que ele vai ser pai. Aí são 3 temporadas e as temporadas vão acompanhando assim, o crescimento dos filhos, e é super divertido. Enfim, você vai ter que baixar de uma forma um pouco clandestina, mas vale a pena para rir um pouco disso tudo, se identificar ali nas cenas. E se você ainda não conhece, acho que vale a pena também dar um pouco de risada e se encontrar ali no Calcinha Larga, que é um podcast, a Lua já participou dele, é o podcast com a Tati Bernardi, com a Camila Frender e a Ellen... Ai, gente, agora me deu um branco, vamos lá. A Ellen Ramos, Camila Frender e Tati Bernardi. E o que eu acho muito interessante é que elas são 3 dessas mães
bem diferentes, né? Assim, bem diferentes nas histórias dela. Uma foi mãe solo, a outra é uma mãe que se separou logo depois que teve filho, e a outra continua casado com o pai do seu filho, e elas, primeira temporada, a segunda temporada foi dedicada ao amor, assim, apesar de que elas mudam muito o tema o tempo inteiro, mas vira e mexe tá aí os dilemas da maternidade e dos relacionamentos juntos. Eu acho que é divertido pra gente entender que não é só a gente, né? Tá todo mundo nessa mesma barca. Lua, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi muito boa a conversa. Ai, muito obrigada, meninas. Eu amei. Marina, Ana, um prazer estar aqui com vocês. Ô, Lua, Obrigada, deixa Lua. pra gente seus endereços, das coisas todas que você faz pra gente continuar te seguindo. Vocês me acham fácil no Instagram, no @luabarrosf e também na Somos Amparo. Muito bom. Olha, Ana, Diga, amada. na semana que vem a gente volta para falar de como fica o sexo e casamento quando os filhos crescem e saem de casa. Oba, será que nós vamos ter boas notícias? Quero ouvir Sei. esse. Volta, que ainda tem muito assunto para conversar. A gente te espera aqui. Até lá, gente. Até. Siga Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir esse e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Reportagem de Fernanda Colaviti. Produção de Laura Capanema. Coordenação de Juliana Carpanês.